Hum, Bom dia a todos. Antes de mais, isto pretende ser uma reflexão, um desabafo, uma espécie de miscelânea de, que diríamos, informação mais ou menos rigorosa, ou que seja rigorosa, e um depoimento pessoal sobre a depressão. Quanto a mim, um dos problemas que sinto agora é a questão do o que fazer com o tempo. Obviamente temos pessoas muito avisadas e doutrina e ciência sobre isso, mas tudo parece, perante a dor que sentimos, perfeitamente inútil, sem sentido, não é? E ficarmos sem fazer nada também parece sem sentido. Portanto, como dizia o nosso pretérito elite Julianov, o que fazer, não é? Com isso tudo. Bem, tem que se começar por algum lado. E partindo do princípio que estamos no mundo, começar daí. Sobretudo não sentir demasiada culpa, independentemente de ser depressão, ser tristeza, independentemente do componente patológico, a culpa não ajuda. A culpa pode ser muitas vezes um deleite tanto masoquista como narcisista, mas não ajuda no sentido em que a pessoa, se me permitem esse chão, se esfrega na própria dor, não é? E isso não faz grande sentido. É importante em conseguirmos pensar e pensar produtivamente, no fundo, o que fazer com esta dor ou com esta situação. Por exemplo, eu estou a fazer algo que estou a partilhar com vocês, porque penso que pode ser útil e também por motivos eminentemente egoísmos. Ou seja, acredito que me faz bem desabafar e é interessante. Já estou a fazer alguma coisa, o aspecto, se quisermos, do Ministério, quem pode estar aí, quem pode não estar, e o eventual feedback. E também a interessante depressão, supostamente, não deve estar em silêncio. Eu costumo dizer, e com a velhice repetimos muitas frases, que depois do silêncio, ou antes, é dialético, vêm linguagens mais antigas. E por vezes é interessante explorá-las, não é? Porque são linguagens anteriores à palavra, anteriores à racionalização da palavra, não é? Um pouco como o nome Deus, não é? Que estaria, não poderia ser pronunciado, não sendo eu ateu, como vocês eventualmente sabem. Mas a questão de Deus, ou se quisermos a história de Deus na Bíblia e dos homens, segundo a Bíblia, não tem que ser verdadeira. Uma história, para ser interessante, não precisa ser verdadeira. Precisa que nos diga algo apenas. Aliás, os limites entre ficção e realidade são dúbios. Existem o que podemos chamar do ponto de vista científico, que é mais de um ponto de vista, aplica-se na autoridade racional, fundamenta-se na autoridade racional da ciência. Existem. E não querendo ofender suscetibilidades. Aliás, Freud fala nisso e a própria teoria marxista, a questão dos delírios institucionalizados, não é? Ou seja, as crenças. Não quer isto dizer que as crenças sejam uma forma secundária ou rebaixante de existência. Quer então dizer que são irracionais. E com irracionais queremos dizer justamente isso. Irracionais no sentido que não fazem parte da ordem racional do mundo. Não obstante, a sua antiguidade pressupõe, admite o seu sentido. Porque a crença é o ponto entre o homem e o mistério, que está para além do homem, que pode ser imaginado. Essa dimensão de incompletude na crença. A crença resolve essa dimensão de incompletude pela imaginação e sofisticação humana. E destes ouvi um cientista dizer que uma das grandes questões era o sentido do universo. Não sei se é uma questão mal formulada, porque um sentido resulta de um desejo e resulta da nossa própria condição humana. E nesse sentido, desculpem a redundância, é algo que não existe per si, mas resulta justamente do poder da nossa imaginação e da nossa necessidade de ter um sentido.
pior que a dor é não ter um sentido. Há pessoas que conseguem ter um sentido para as coisas em circunstâncias muito difíceis. E um sentido, possa este vídeo ter algum sentido, mobiliza-nos para fazer. E o fazer nessa dimensão de participar, de fazer, é bom no sentido em que mobiliza os nossos recursos. E se estamos na vida, é suposto fazermos alguma coisa, não é? Existem... Não concordo quando dizem filosofia, quer dizer, porque tem elementos de crença, mais uma vez, mas existem crenças que defendem que justamente, ao contrário da psicanálise, é o desejo, é a ausência do desejo que permite a nossa realização, porque o desejo é sempre um desejo, embora se fundamente na nossa humanidade um desejo particular. E o nirvana, em termos de filosofia budista, é justamente a fusão com o todo que nos é superior e que, ao fundirmos com o todo, perdemos a dor, aliviamos a dor na nossa particularidade, não é? Deixamos de ser um eu que dói. Mas do ponto de vista psicanalítico, eu diria que isso é, como dizer, é matar o desejo, é anular o desejo. Eu acredito no desejo como uma das grandes forças motrizes da vida. Qualquer atividade humana, independentemente da natureza do desejo, moral e imoral, e não sou relativista e acredito na necessidade de uma moral, e no fundamento humanista de uma moral, o desejo é a base da civilização, nas coisas más e nas coisas boas, e nas coisas boas que se tornam más e vice-versa. Portanto, é importante viver com esse desejo e a capacidade da sua metamorfose, não é? Não são propriamente as metamorfoses do Ovídio, gostando nós tanto dos clássicos, mas a capacidade de utilizar esse desejo de forma produtiva e mais ou menos voltando à angústia, à depressão. Pensemos no Van Gogh ou nos artistas, não é? Conseguem projetar num todo, na condição humana, esse mesmo desejo. E nesse sentido, conseguir algum alívio. Já não é a minha dor, a dor de uma humanidade. E um dos problemas da dor é quando nos focamos muito numa dor pessoal, esquecemos que a dor faz parte da dimensão humana. E é uma experiência importante. Não deve ser procurada, mas deve ser vivida. E esta diferença é importante. É algo que nos pode trazer também, se não formos destruídos pela mesma, é sempre um risco, é perigoso, uma dimensão de descoberta. Não é? Pergunto sempre às pessoas felizes se não serão demasiado felizes e respeitando muito a infelicidade e a felicidade. E que não sou uma pessoa particularmente feliz, mas tento não ser demasiado feliz e não ser demasiado infeliz, se me permite. Pensar sempre o que posso fazer da minha dor. E pronto, o café está frio. Esperemos que a conversa não esteja longa. Mas havia uns 5 minutos de jazz. Estes foram os 5 minutos de cultura e desabafo. Obrigado, pessoal.